Muito bem. Começamos, então, a nossa aula 2, aula 2 não, desculpa, aula 3 aqui do Intensivão, hoje é 20 de abril, e a nossa dinâmica de hoje é nós entrarmos aí no bloco de estudo A, dar uma passada nos mapas 1 e 2 e discutir as ideias das primeiras questões de treinamento do bloco A. Esse é o grande ganho que a gente vai ter aqui no Intensivão na aula de hoje. É a gente sair com essas reflexões, essas discussões, essas ideias de um trabalho aqui em grupo, daquilo que envolve os assuntos, neste caso aqui do bloco A, do História do Mundo, né? Naquele enfoque que vai ser mais importante. Lembrando, então, a questão do concurso, ela é um encaixe das peças, como eu tenho dito, dos assuntos do PEP, do CPKM, e monta-se lá a questão do concurso, onde está compilado todas as ideias apresentadas no PEP e no CPKM. Então, a grande discussão aqui, a grande questão, é a gente conseguir relacionar um assunto com o outro, de modo a sairmos daqui já com essas ideias refletidas, dessas conexões entre um assunto e outro. Então, esse é o nosso grande ganho. E para que isso seja eficiente, eu criei os ideários, aqueles documentos do Google Docs compartilhados, onde distribuir para vocês, os alunos, colocar as ideias, e nada impede de quem quiser contribuir, além dos alunos que estão ali previstos, né? Se quiser colocar as ideias também no documento, sem problema nenhum, tá? Eu vi que tem um pessoal que já colocou, inclusive identificou Major Fulano e colocou as ideias. Então, além das ideias dos alunos que estavam escalados, né, entre aspas, tem também o pessoal que colocou além do que estava previsto ali naquela escala, naquela distribuição que eu fiz. Para que seja eficiente, então é importante que tenha a participação de todo mundo, certo? Eu vou estar contribuindo com algumas ideias aqui da minha parte, mas o mais importante é vocês que estão estudando a fundo, se aprofundando no assunto. Então, a melhor maneira de contribuir é levantar a mão, falar, trocar ideia, colocar mais uma ideia aqui, além daquela que está sendo apresentada, tá? Então, é isso, a gente vai ter ganhos, essa discussão, essa conversa, vamos dizer assim, entre amigos, para ajudar um ao outro para se preparar para o concurso. Então, quando a gente faz essa relação entre um assunto e outro, quando chega lá no concurso, como a gente já discutiu aqui, vai servir. Depois lá você já vai ter aquela ideia, já vai vir à memória aquilo que já foi discutido aqui. A aula fica gravada, fica, além do vídeo, fica lá o podcast, serve também como estudo, né, na véspera de realização da prova, certo? Então, fazendo essa introdução, vou passar agora para compartilhar aqui a tela e vamos, então, passar o estudo dos blocos, dos nossos bloco de estudo, certo? Estão visualizando? Ok? Então, o bloco A é a história do mundo, onde foi criado 2 mapas. Brasil, Estados Unidos e Rússia, num primeiro mapa, com enfoque em guerras mundiais, Guerra Fria, pensamento estratégico e hegemonia, nos campos político, econômico e militar, com essas questões aqui relacionadas do PEP e do CPKM. O mapa número 2, Brasil, Alemanha e França, com o objeto de estudo pensamento estratégico, estratégia e pensamento militares, nos campos militar, econômico e psicossocial. A partir desses blocos, né, dos mapas, foram então criados essas interseções aqui do mapa 1, então relacionando os objetos principais, né, com os campos do poder, destacando e concluindo, e a gente gerou essas ideias.
Essas ideias aqui não é fruto do objeto do estudo agora, da gente discutir agora, porque em 2 horas, se a gente for olhar todas essas ideias, primeiro que a gente não vai conseguir ler todas elas, e depois são ideias, assuntos muito específicos, né? Então, por exemplo, o poder político dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Então, o estudo dessas ideias do mapa serve para vocês se aprofundarem no conhecimento desse bloco, tá? Assim como no mapa 2, tem essas interseções, que a gente viu, as guerras napoleônicas, invasões napoleônicas, guerra franco-prussiana. Então, aqui estão os detalhes aprofundado, vamos dizer assim, de cada um desses assuntos. E o grande ganho que a gente tem aqui é a discussão dessas questões propostas, aonde tem uma interseção dos assuntos. Então, que é exatamente a cara de uma questão de concurso. Pode ser que tenha uma questão para falar somente da Guerra Franco-Prussiana, por exemplo. Mas se tiver, ótimo, nós vamos estar bem preparados. Agora, no geral, as questões são amplas, elas englobam a maioria dos assuntos que foram discutidos, tá certo? Então, a dinâmica, eu vou abrir o nosso ideário de cada uma das questões, e o aluno que fez, colocou as ideias, eu vou passar a palavra, ele vai ler e vai fazer comentários a respeito daquelas ideias, certo? Quem tiver algo mais a acrescentar, levanta o braço, acrescenta, e aí eu vou colocando aqui também no ideário essas outras ideias levantadas, além daquelas que já foram colocadas, tá bom? Então, a aula de hoje é isso, é essa conversa, essa discussão, né, das ideias, das questões que a gente apresentou, ok? Para ficar mais didático e o raciocínio ficar melhor, nós vamos começar com a análise das guerras do século XIX, ok? Que é a primeira questão, destacando aí os pensamentos de Clausewitz e Jomini, concluindo sobre os impactos para as guerras do século XX. Então, 19, o que impactou no 20. Depois, a gente vai ver a questão número 3, ok? Analisar as guerras do século XX. Então, a gente viu o que foi impactado da 19 no século XX. Aí nós vamos ver as guerras do século XX, destacando as contribuições para a arte da guerra, concluindo sobre os impactos políticos, econômicos e militares para o século XXI. Então, fica mais didático nessa sequência. Em seguida, vamos para a questão 2, que é comparar 19 a 20. Como a gente já viu na primeira questão a 19 e a terceira questão 20, aí a gente entra na questão número 2, que é comparar uma e outra, ok? Contribuição para a arte da guerra e concluir sobre os impactos políticos e econômicos para o século XXI, certo? Depois, se tiver tempo ainda hoje, a gente parte para a quarta questão, que é apresentar todas as guerras. E agora, como a gente já viu todas, vai ser muito mais fácil, só que com destaque para as contribuições para a doutrina militar terrestre do Brasil. Então, dessa maneira, a gente consegue ver todas as guerras que foram abordadas, ok? Com quem influenciou essas guerras, os pensadores, o que contribuiu para a arte da guerra e o que contribuiu para a doutrina militar terrestre. Então, acredito que dessa maneira a gente vai ter uma visão ampla aí de todas as guerras, o que uma impactou num século impactou no outro, quem foram os pensadores que contribuíram, certo? As contribuições para a arte da guerra, como foi essa evolução, né, para a arte da guerra e o que impactou para a doutrina militar terrestre do Brasil, ok? Então, esse é o objetivo. Se a gente não conseguir chegar na 4 até final do segundo tempo, a gente amanhã começa pela 4 e vai até a 7. Então, nós temos 2 dias hoje, né? Então, aqui o bloco A, nós temos hoje e amanhã para discutir esses assuntos, ok? Combinado assim? Muito bem. Vamos, então, para o ideário aqui da questão 1. Eu já coloquei
alunos foi o Major Alisson e o Cleidilson, é isso mesmo? Alisson está aí? Foi você mesmo, Alisson, que colocou as ideias dessa questão? Eu só coloquei do A ponto e o B ponto, algumas ideias. A introdução não foi eu que coloquei, não. Tá, foi o Cleidilson, né? Ele está aí presente? Acredito que não, né? O Cleidilson, ele está lá no Congo. E aí o fuso horário dele deve ser umas 4 da manhã lá agora. Mas então, eu vou ler então a introdução, tá? As ideias da introdução, fazendo o papel aqui do Cleidilson. Quem tiver mais alguma ideia, vamos colocar aqui. Então, a ideia aqui não é só colocar o ideário, mas discutir a questão da forma também, como se isso aqui fosse uma esquematização. Tá? O que seria interessante colocar mais nessa questão. Tá? Depois eu passo para o Alisson e ele traz para a gente aí a letra A e a letra B. Bem, a questão é analisar as guerras do século XIX. Então, tem várias guerras, né? Até o Cruz hoje me perguntou, a parte dele era também colocar sobre guerras, né? Se colocaria só aquelas que foram apresentadas no PEP. Evidente, essas são as principais, mas vamos elencar aqui outras, além das que estavam no PEP, porque assim já amplia o conhecimento e pode cair também guerras todas do século XIX. Mas vamos colocar guerras as mais importantes, que principalmente tiveram influência de Clausewitz e Jomini e que impactaram o próximo século, ok? Vamos lá, então. Continuando, destacando os pensamentos militares de Clausewitz e Jomini, concluindo sobre os impactos para as guerras do século XX. Na introdução, então, acredito que foi o Cleidilson que colocou, ele colocou: as guerras do século XIX impulsionaram o processo de globalização, integrou continentes e consolidaram os Estados-nação. Então, já começa, né, com a ideia principal aqui, a ideia central, o século XX. Xavier, pois não? Coronel, boa noite. Para não atrapalhar aí o que o companheiro colocou, ao final, que eu pensei que cada um ia botar a sua solução completa. Ao final do texto, tem apenas a introdução aí que eu abordei. Lá no final, lá, depois eu coloquei aluno, fulano de tal, não sei o quê. Aí, ó, tem uma outro enfoque aí também para a introdução também. Se o senhor quiser puxá-la para cima também, não tem problema, não. Ok. Vamos colocar aqui, então, já vai ficar as ideias, né, que você colocou. Excelente. É isso aí, pessoal. A ideia é contribuir, né? Deixa eu jogar lá para cima, e aí eu leio essa parte aqui do Cleidilson, depois eu te passo a palavra aí, Xavier, para você comentar. Ok. O formato aqui, depois a gente acerta, tá? Quando a gente fechar o dia de hoje, e essa questão, a ideia é eu fazer um documento único em PDF, já formatado tal, e deixar disponível para vocês, se quiserem imprimir depois para estudar. Bem, então, falou do século XX, do século XIX. Né? O início do século XIX foi marcado pelas guerras napoleônicas, empreendidas entre os anos 1803 e 1815. Então, a análise é das guerras do século XIX. Ele falou das guerras napoleônicas. Na introdução, ok, pode colocar, desde que não coloque detalhes da guerra, porque senão vai esvaziar, pode esvaziar lá no desenvolvimento. E aí, se você colocar detalhes aqui, vai perder a gaivota de antecipar a parte do desenvolvimento, tá? Então, é viável colocar apenas de modo genérico. Guerras napoleônicas foram uma continuação direta das guerras revolucionárias, iniciadas em 1792, durante a Revolução Francesa. Ok, colocou uma guerra anterior ao período analisado. Isso é século XVIII, ok. A Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, foi a última grande beligerância do século XIX, sendo decorrente da unificação da Alemanha como Estado-nação. Então, já delimitou espaço e tempo. Colocou o século XIX, foi marcado pela Guerra Napoleônicas e fechou com a Franco-Prussiana. Aí ele vai abordar sobre os pensadores, né, os pensamentos estratégicos. Clausewitz foi um militar prussiano que ocupou o posto de general e foi considerado um dos grandes estrategistas militares da Idade Moderna. Ok. Aqui eu não vou chegar a discutir qual o primeiro parágrafo, o segundo,
tá? Não vamos chegar nesse nível aqui. Aqui é apenas uma esquematização, não é a solução da questão. É um ideário para servir de balizamento, tá? Não vamos entrar nesse mérito, não. Pensamento de Clausewitz. O gênio militar, ofensiva, tríade da guerra, governo, forças armadas e povo, natureza da guerra, a fricção, subordinação da guerra à política. Acredito que está claro as ideias, né? Não é preciso a gente detalhar. Vocês já estudaram sobre isso, né? Acho que é bem claro cada uma dessas partes. O pensamento de Clausewitz pode ser resumido em: o melhor ataque é uma ótima defesa. Pô, excelente. Agora, Jomini foi o grande teórico da arte da guerra da primeira metade do século XIX. Eu coloquei Jomini porque apareceu esse pensador lá no CPKM. Por isso que eu acrescentei ele aqui. Apesar de não ter parecido no PEP, eu coloquei ele para a gente aprofundar o estudo e não ser surpreendido caso caia lá no concurso. Jomini escreveu a obra Sumário da Arte da Guerra, dividida em 6 partes: a política da guerra, estratégia, grande tática, logística, engenharia e tática de detalhes. Jomini definiu os princípios da guerra, que são imutáveis. Agora é a sua parte, né, Xavier? Bem, o importante nessa parte dos pensamentos é sempre estar linkando com os fatos da guerra que levaram a ter as atitudes e que foram influenciados por esses pensamentos. Normalmente, não vai cair para você analisar um pensamento estratégico. Normalmente, ele entra como destacando ou como concluindo. Ok? Opa, Nascimento, pois não. Coronel, só 2 dúvidas. No caso, esse parágrafo que o companheiro botou, pensamentos de Clausewitz, o gênio militar, ofensiva, tríade da guerra, né? Isso aí não seria o nosso destaque? E a gente botar esse parágrafo aí já estaria adiantando, porque o destaque é para a gente estar botando os pensamentos militares, né, de Clausewitz. E, para mim, aí agora é uma outra dúvida, não sei se eu estou com conhecimento errado ou não, mas foi botado aí que Jomini definiu os princípios da guerra que são imutáveis, né? Mas a definição dos princípios, pelo que eu estudei, eu não entendo que foi o Dominique que definiu esses princípios em si, né? Mas ele trouxe toda aquela cientificação para a arte da guerra e botou que os princípios estabelecidos da guerra são imutáveis, né? Mas que não chegou a definir esses princípios, né? Não sei se o senhor poderia me ajudar, outro companheiro aí, a estar esclarecendo também essa dúvida de conhecimento aí. Obrigado. Eu acredito que seja como ele escreveu, né? Se a gente colocar, Jomini definiu que os princípios da guerra são imutáveis. Eu acho que fica exatamente aquilo que você falou, né? Não foram ele que definiu, mas os princípios que ele elencou, ele coloca como imutáveis. Eu acho que fica mais claro. É isso aí. Vou passar a palavra aí para o Alisson, desculpa, para o Xavier, né, que foi a parte dele, para ele lendo e comentando com a gente. Essa parte é sua agora, né, Xavier? Sim, senhor, Coronel. Antes de iniciar, Coronel, só tirar uma dúvida com o senhor. Todas as questões que foram colocadas foram boladas e escritas pelo senhor, né? Aí vem uma dúvida que deve pairar não só na minha cabeça, mas na cabeça de todo mundo. Quando se faz uma questão, quando o instrutor escreve essa questão, como é que a gente consegue, na interpretação, na hora de você ler aquela questão, identificar exatamente o que o instrutor quer que seja escrito? Porque, assim, é um mundo de ideias que transparecem na cabeça do pessoal que vai fazer a prova, e, ao mesmo tempo, a gente tem que focar nas mais importantes. Então, como fazer isso de forma apenas fazendo a interpretação pelas palavras que estão no texto, levando, por exemplo, essa questão que o senhor bolou? Se eu puder dar uma introdução nesse assunto para a gente, aí, se o senhor permitir, eu continuo ali depois a falar o que eu coloquei, por favor. Sim, boa pergunta. Essa é a ansiedade de todo candidato, né? Tentar descobrir
qual a ideia mais importante e o que a banca está querendo. Não existe isso na prova do concurso. É elaborado um barema de centenas, né, chega a quase 200 ideias relacionadas à questão. Então, todas as ideias que você colocar serão valorizadas. Vai ganhar mais ou menos scores, dependendo do como você escreve, né? Se aquela ideia está alinhada com a questão, e se aquela ideia, entre aspas, é a mais importante. Então, por exemplo, a guerra do século XIX, guerras napoleônicas, é uma ideia importantíssima, né? Se você deixar de citá-la ou citar uma outra guerra, vai ganhar a ideia, mas vai ser menos valorizada. Então, Xavier, não precisa se preocupar em querer descobrir qual que é a ideia mais importante, o que a banca quer. Não existe o que a banca quer. Na hora da correção, todas as ideias serão valorizadas. As ideias estão no barema. Se tiver alguma ideia que algum aluno colocou e não está previsto no barema, ela é considerada e se começar, aí você coloca no barema, você acrescenta no barema, e aí essa ideia vai ser menos, vai ganhar menos scores, porque ela não estava prevista no barema. Entretanto, se começar a aparecer em várias respostas das provas, se tiver um percentual, se eu não me engano, de 30% ou 20%, que apareceu aquela ideia nova, chamada de ideia nova, ele é acrescentado no barema e é valorizado essa ideia, ganha mais scores, tá? Então, o barema é assim, ó, não é nem dividido em introdução e desenvolvimento, são ideias. Guerras napoleônicas, aí tem um texto, né, explicando guerras napoleônicas, e aí tem lá 10 scores. Então, o corretor vai ler o seu parágrafo, vai ver se as ideias principais que você colocou estão nessas ideias do barema, e ele vai te dar uma quantidade de scores, 5, 7, 10, tá? Então, é assim que é feito. É impossível você escrever todas as ideias relacionadas, por exemplo, às guerras do século XIX em todos os campos do poder na prova. Concorda? Não é possível você escrever. Então, e todas essas ideias estão no barema de correção do concurso. Então, acho que essa angústia tua, você não precisa se preocupar. Escreva aquilo que você sabe. Escreva com um bom parágrafo, com um bom argumento, porque é isso que vai ser considerado. Se você fizer uma prova assim, e um outro candidato escrever com ideias totalmente diferentes da sua, ele pode ganhar, vocês dois podem ganhar a mesma quantidade de scores. Tá? O que é importante é estar enquadrado dentro do método, o parágrafo ser bem construído, ter coerência, ter lógica, e as ideias, lógico, estarem coerentes com o objeto da questão. Tá? Eu não sei se eu respondi, Xavier. Perfeitamente, sim, senhor. Se o senhor puder descer um pouco a página aí, por gentileza. Beleza. Então, tranquilidade. Escreve o que você sabe, de modo lógico, né? E vai lá. Como assim é difícil a gente definir ou descrever as guerras, então eu parti ali para identificar já no início do primeiro parágrafo ali já a questão do tempo, espaço e tempo, né? Haja vista aí que as guerras do século XIX marcam aí a era napoleônica praticamente e ali a parte efetiva da Revolução Francesa. Então, e com isso a Idade Contemporânea, eu iniciei as guerras do século XIX, marcaram o início da Idade Contemporânea, período no qual o mundo passou por profundas mutações. Então, assim, dei uma sobrevoada, tentei dar uma sobrevoada nesse primeiro, vamos dizer assim, nesse tópico inicial. E aí, em ato contínuo, eu continuei tratando ainda no espaço-tempo, procurei, né? Os conflitos ocorridos nesse século retrataram disputas pelo poder, também não desci detalhes que disputas foram essas, ocorridos por diferentes interesses em todos os continentes do mundo, sendo os mais relevantes no continente europeu e americano.
o planejamento estratégico de emprego das tropas sofreram grandes influências dos pensadores da época, dos quais se destacaram aí o general Karl von Clausewitz e Anthony Henry Johnny. E aí, em seguida, eu falei um pouco do general Clausewitz. Clausewitz nasceu na Prússia, no ano de 1780, foi escritor e soldado. Isso aqui eu copiei lá do barema se eu não me engano, do Pepe. E depois também dei continuidade, falei um pouco ali do Barão de Jomini, também fazendo uma cópia aí do barema também do Pepe, né? E ali, antes do parágrafo de ligação com o desenvolvimento, eu fiz ali apenas uma última citação, uma ideia complementar referente que as guerras ocorridas no século XIX alimentaram a expressão militar, porque tratando tanto de um pensador como de outro pensador, a gente está falando fortemente da expressão militar, de forma que contribuíram com os conflitos ocorridos no século XXI. Então, deu um tapa ali já em relação à conclusão final. Essa foi a minha ideia aí nesse período, nessa introdução, né? Ok, excelente, é isso mesmo. A introdução, você tem que ir colocando as ideias de forma a ir construindo o raciocínio de quem está lendo, de modo que lá no parágrafo de ligação vai apresentar, então, que será analisada, né, a seguir as guerras do século XIX, você falou, destacando os pensamentos militares de Clausewitz e Jomini, você falou, concluindo sobre os impactos para as guerras do século XX, como você colocou aqui no último parágrafo, certo? Então, é colocar todos os elementos que são apresentados aqui no analisar, né, essas condicionantes, na introdução, ok? Vamos ver quantas ideias você colocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7. Procura colocar 7, tá? Você poderia aqui dividir aqui, ó, falar de um, depois falar do outro, tá? Dividir esse parágrafo. Enfim, procura colocar 7 ideias, eu acredito que vale a pena, porque você vai ganhar mais scores, tá? É possível e ganha mais scores, mas ok. Alguém tem mais alguma ideia para colocar na introdução, que poderia incluir aqui, que ficou faltando? Não? Opa, Igor, vai lá. Não, talvez aí, não sei se todos concordam, né? Mas talvez colocar a ideia da segunda revolução industrial e sobre o imperialismo também, tá uma relacionada. Em que sentido a segunda revolução industrial? Do desenvolvimento tecnológico, né, Coronel? O material de emprego militar e do imperialismo Ok. e do imperialismo relativo às disputas, né? Os interesses geopolíticos aí dos países. Então, a segunda revolução industrial que influenciou, né, O desenvolvimento o bélico. desenvolvimento, né, o desenvolvimento da tecnologia, não é isso? Desenvolvimento da tecnologia nos materiais de emprego militar, é isso? Isso. Ou está no meio? Ok. A outra? Outro seria o imperialismo, né? Na questão da partilha aí da África e da Ásia, no sentido de criar tensões, né? Entre as potências. Criou tensões entre as potências, ok. Só tem um pouco de paciência aqui, que minha digitação não é tão rápida, hein? Criou tensões entre as potências. Eu vou colocar assim, partilha da África, né? E Da Ásia. Ásia, ok. Excelente. Ricord levantou o braço aí também, né? Mais alguma coisa, Igor? Não? Não, senhor. Não, senhor. O Ricord eu vi que levantou o braço também. Alguma contribuição, Ricord?
Não, eu ia falar nesse sentido aí, Coronel, que uma coisa que eu gosto de fazer na introdução é sempre colocar o contexto em que, principalmente nas provas de história, o contexto que está acontecendo as coisas, que já é um parágrafo ganho já, né? Por exemplo, nesse caso dessa questão, né, a crise no antigo regime ali, a confrontação das monarquias, Congresso de Viena, essas coisas que estavam acontecendo, isso vai facilitando para ganhar material para o parágrafo, normalmente, só contextualizar, né, o que estava acontecendo. Isso ajuda na introdução. Tá, então, vamos lá. Quais foram as ideias que você colocou? Congresso de Viena. Eu não sei se tem necessidade de colocar, só se eu quiser eu coloco depois. Então tá, ok. Vou É colocar só, aqui, é ó, só, contextualização. é Aí só, depois você acrescenta, por favor. é só a contribuição que é uma coisa que eu gosto de fazer na introdução, é contextualizar o cenário ali, que foi o que o Major Igor Ok. falou ali. Teve um que levantou o braço, Nascimento. Olha, só uma ideia que eu acho interessante também, que as guerras aí do século XIX, elas foram da primeira geração, né? Então, aquela de poder de fogo. Então, acredito aí, emprego em massa, desculpa, poderia ser uma ideia interessante, né? Ok. Guerras de primeira geração. Mas aí tu não está queimando cartucho para o desenvolvimento, né? Só falar de modo genérico não tem problema. Mas eu acredito que não, porque a guerra de primeira geração é a definição das gerações da guerra, né? Que é aquela que está no emprego em massa ali, mas não é uma apresentação de uma guerra, né? Então, não sei se entraria no desenvolvimento, né? Não sei, minha opinião. Seria mais para introdução mesmo. Sim, pode colocar. Nesse gancho, né, eu acabei não respondendo a pergunta a respeito da ideia de colocar o pensamento de Clausewitz, né? Gênero militar, ofensiva. É um pouco perigoso, realmente, já colocar detalhes do pensamento de Clausewitz, né? Que são essas questões aqui na introdução. Porque se você citar, né, a ofensiva, o gênero militar, como o pensamento de Clausewitz, pode ficar, quem corrigir, em que você interpretar de que você antecipou partes do desenvolvimento, tá? Então, essa parte aqui, eu vou deixar aqui na introdução para a gente ter a ideia, mas eu acredito que não seria interessante colocar os detalhes aqui de Clausewitz, né? Foi uma das perguntas, ok? O Riba já tá mexendo aí no documento. Mais alguma ideia na introdução? A questão do iluminismo, coronel, será que daria para colocarmos aí? Sim, claro. Com certeza. Que ele influencia no tipo de raciocínio, né? De como se pensar a guerra, né? A questão da Revolução Industrial. Que cabe. Vamos partir para o desenvolvimento? Então, eu vou passar para foi o Alisson, né? Isso. O Alisson comentar para a gente, então, as ideias que ele colocou. Ele dividiu, né, as guerras do século XIX até a metade do século, e a segunda parte a partir da metade do século XIX. Então, fica coerente aí essa divisão, tá? É uma das possibilidades. Então, vamos lá, Alisson. Coronel, antes de mais nada, né, eu acredito que essa divisão aí de fazer a primeira questão, ela não estava antes. Aí eu coloquei só 4 parágrafos dessa primeira parte e aí fui complementando em outras questões. Eu não sabia que era para fazer eu e o Cleidilson toda essa prova aí. Então, assim, eu peço desculpas aí não ter atendido aí o questionamento, porque eu não tinha visto lá anteriormente. Não, então, tranquilo. eu fiz esses 4 parágrafos no seguinte sentido:
com relação às guerras, de uma maneira geral, respondendo, né, a pergunta de situações que poderiam ser colocadas, que abarquem aí a pergunta do pedido, que são as guerras do século XIX até a metade. Então, eu não sei se estaria correto esse meu pensamento. A questão dos líderes com destacada preparação foi uma característica desse período. Desponta como uma grande liderança a participação de Napoleão, estrategista e com preparo intelectual e físico, bem como exercer seu comando pela moral e pelo exemplo. Exerceu a meritocracia. Aí, como destaque, colocaria o comandante deve possuir características morais, físicas e psicológicas, já fazendo o link, e daí, para as guerras do século XX, a melhor preparação de líderes, colocaria como exemplo aí a questão do próprio Hitler. Não sei se está correto, aí está coerente, está fora. Sim, o importante é assim, a gente olhar as condicionantes, né, da questão. Então, assim, qual é a condicionante do destacando? Pensamentos militares de Clausewitz. Então, você tem que analisar a guerra já puxando essa condicionante, porque você tem que colocar ganchos para o destacando, tá? Então, já conduz a sua análise para a questão dos pensamentos, nesse caso, dos militares. E também, como você colocou, o e daí, que é os ganchos para o concluindo, certo? Já os impactos para o século XX. Então, a sua análise, ela tem que incluir o destacando e o concluindo, de modo que você coloque os ganchos e ajude na sua análise, aquilo que você vai analisar, tá? Essa é uma questão simples. Possivelmente pode ser que tenha fatores aqui, expressões do poder, né? Que tenha que colocar nos campos político e econômico, enfim. E essa condicionante também, ela condiciona o tipo da sua análise. Mas ok, é isso aí. Vai lá. Primeiro o Nascimento. Espera aí, só um minutinho. Nascimento, depois o Rebelo. Não, Nascimento... Desculpa, é porque minha mão estava levantada ainda, eu não tinha retirado ela. Não, tranquilo. Quando faz a pergunta, levanta, realmente tem que abaixar, porque senão eu acho que vai fazer a pergunta. Ok. Rebelo, vai lá. Qual a tua contribuição aí? Coronel, na verdade não é contribuição, é só uma dúvida, porque eu participei do intensivão do ano passado e observei algumas coisas com relação ao ideário. Então, para fins de estudo, assim que terminar o ideário, eu acredito que fica melhor apenas o tópico da ideia do que o desenvolvimento como um todo do parágrafo. Senão vai ficar um papiro muito maçante. Não sei se o senhor está entendendo o que eu estou dizendo. Sim, sim. Colocar tópicos, como foi colocado aqui, ó, contextualização, imperialismo, segunda revolução industrial, né? De modo, porque se você for colocar um texto grande, vai ser um papiro, não vai ser uma apostila, não vai ser um ideário, né? Então aqui, ó, pensamento de Clausewitz, Jomini, tentar colocar no máximo em 2 linhas a ideia. É isso mesmo, Rebelo. Tá? Aqui a gente está construindo, estamos começando. Então, o Xavier contribuiu. Então, você podia dar uma melhorada aqui, Xavier, e colocar aqui, né? Aqui tem várias ideias, né? Você colocou dos líderes, uma preparação do período, grande liderança, Napoleão, né? Então, coloque tópicos que facilita na hora do estudo, tá? Dá depois uma corrigida, a gente vai aprimorando aí o nosso ideário. Mas excelente sugestão aí, Rebelo. Fica mais fácil de papirar, né? Fica mais fácil na hora de pegar ali e ler rapidamente. Se for texto grande, você acaba perdendo tempo, porque vocês já vão ter esse conhecimento. Então, lendo só o tópico, o conhecimento já vai vir. Ok. Agora sim o Nascimento levantou a mão. Não, é só para corrigir um conceito meu, que eu falei com o senhor lá das guerras da primeira geração, mas no século XIX a gente tem algumas de segunda geração já. A Guerra de Sucessão Americana ela já é considerada como de segunda geração. Então, poderia mudar o parágrafo lá e falar que ocorreram guerras de primeira e segunda geração. Ok. Gerações. Certo. Recorde. Seguindo
nessa ideia aí, ó, acho que minha sugestão seria que a gente fizesse como se fosse a esquematização da questão mesmo, né? Como se estivesse fazendo a esquematização da questão. O camarada, a gente colocaria ali já o tópico e, caso ele tenha o gancho para o concluindo, já colocar, aí, por exemplo, foi colocado ali, né, o e daí. Aí, só colocar o e daí, caso tenha o gancho para a conclusão, já tem essa ligação com a conclusão. Ok. É isso. Ok, eu acho que eu não me expressei bem o ideário. É exatamente isso que o Ricord falou. É uma esquematização, né, com ideias, ó, do jeito que ele está apresentando ali. Tá? É você colocar tópicos, são ideias, né? Porque assim, a explicação da ideia a gente vai se dar aqui no nosso estudo aqui na aula. Né? E naturalmente, quando você lê aquela ideia, já vai vir, você já vai estar sabendo. E como que você vai saber? Através dos ideários dos mapas. Então, vamos pegar aqui um ideário de um mapa aqui, por exemplo. Ó, então, aqui, ó, ficou muito bom esse ideário. Ó, são tópicos, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó, poder político militar dos Estados Unidos da Primeira Guerra. Então, já vem os tópicos relacionados, tá? E aqui ficou muito grande, ó, Guerra Civil Americana. Então, ficou muito grande. A ideia é colocar tópicos mesmo para ser só a esquematização. Né? Então, aqui, ó, Conferência de Yalta, Conferência de Potsdam, Conferência de Teherã. Então, a ideia é essa, criar como se fosse um esquema. Ok, excelente. Deixa eu voltar lá. Vamos em frente. Vai lá, Alisson. Então, a ideia ali era para puxar as condições meteorológicas, foi uma característica desse período dessas guerras. E aí o destaque é o pensamento do atrito na guerra, né? Que deveria levar em considerações inimigo, terreno, condições, outro, enfim. E o e daí eu coloquei puxando para a evolução dos equipamentos uniformes conforme as características do terreno e clima. Ok. Então, aqui, esse aqui é o destacando, né, que você quis colocar e colocou em seguida, e o e daí é o que está aqui em seguida, né? É isso? Sim, senhor. Acredito que dá para a gente melhorar, Ok. né, Porão? Fica bem, como o pessoal falou aí, fica melhor, né, a gente colocar só os tópicos. Isso, ok. A ideia é ser um papiro, um ideário que ajude aí no estudo, né? Ok. Mas aí, então, deixa para amanhã aí vocês mesmos já dão uma melhorada aí, né, nesse ideário. Vai lá, vamos prosseguir. Aí das manobras, tá? Então, citei a questão das manobras de guerras, utilizando a simplicidade e eficiência, com o destaque que a manobra deve escolher pontos mais vantajosos e o e daí eu não coloquei, deixei no ar, né? E esse último parágrafo que eu fiz foi a questão da logística. Então, a logística nas campanhas mitigaram as dificuldades no teatro de operações. E aí o destaque é a logística desenvolvida prioritariamente pelo Estado-Maior, com o e daí aumentando a autonomia, o poder de combate e melhores condições de permanência no terreno. Primeira Guerra do Ópio, foi você que colocou? Não, não, senhor. Isso aí já foi alguém que botou, não foi eu. Quem foi que acrescentou aqui para poder comentar? Eu vou pedir, então, para... Como fez o Xavier, né? Ele colocou lá embaixo, aqui, ideia do aluno Xavier, acrescentou para facilitar aqui a nossa discussão. Tá? Porque senão, quem escreveu é que realmente teve a ideia e ajuda a clarificar o que ele escreveu aqui, tá? Quem foi, então, que colocou a Guerra do Ópio? Não está presente? Tá, então, eu vou pular, tá? Para a gente não ficar com a ideia errada. Guerra da Independência nas Américas. Guerra Civil Portuguesa. Ok. Guerra do século XIX a partir da metade do século. Foi você que colocou a Segunda Guerra do Ópio,
Alisson. Não, não, senhor. Eu acho que foi o Matheus, quando eu estava olhando o documento, eu vi ele digitando, eu acho que foi ele que colocou. Eu acho que foi o Matheus, cara. Eu Tá. até botei alguns tópicos aí, mas eu não escrevi, não. Eu estava escrevendo agora aí a Guerra da Independência das Américas. Ah, ok. Ok. Guerra Franco-Prussiana, foi você? Alisson. Não, não foi eu que Não? escrevi, não. Tá. Eu vou ler então aqui para a gente fechar essa ideia, fechar esse tempo e a gente ficar com essa ideia aqui. Quem quiser contribuir, se tiver alguma dúvida. Então, ó, o texto ficou muito grande, né? Vamos deixar menor, mas vamos lá. Primeira Guerra do Ópio, 1839 a 42, desencadeada pelo confisco e destruição de 20 mil caixas de ópio inglês que seriam negociados na China, expulsão de comerciantes ingleses e assassinato de um chinês por marinheiros britânicos. Inglaterra declara guerra, superioridade da Armada Britânica, navios a vapor encouraçados, aço versus navios à vela chinesa. Inglaterra cerca o porto de Cantão, bombardeia Nanquim e bloqueia as comunicações com Pequim. As consequências do Tratado de Nanquim de 1842. Abertura de 5 portos aos ingleses, perda da ilha de Hong Kong, pagamento de pesadas indenizações, um navio britânico ancorado permanentemente nos portos e direito ao comércio do ópio. Concluindo, o imperialismo britânico despertou a corrida de grandes potências, Holanda, França e Alemanha, na disputa por territórios, levando mais tarde ao Tratado de Berlim, de 1884 a 1885, que foi responsável pela partilha da África, aquilo lá, né, que a gente colocou lá na introdução. Mais tarde, a insatisfação da Alemanha, junto aos poucos territórios conquistados, levaram ao mundo a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Guerras da Independência nas Américas, também no século XIX. Guerras da Independência da América Latina marcaram o início do século XIX. A perda da influência sobre as colônias da Espanha, pela Espanha, após a ocupação da metrópole pelas tropas napoleônicas, e a colônia portuguesa atingir bom nível de desenvolvimento pela transferência da corte, foram fatores determinantes para a inclusão dos conflitos e a emancipação de novos países na América. Salienta-se a tríade de Clausewitz, povo, forças armadas e povo, não. Aqui... Povo, forças armadas e... O governo, né? Governo. Isso, governo aqui. Governo, forças armadas e povo. Com isso surgiu o surgimento de países em condições de impactar nas guerras mundiais do século XX. Ok. Guerra Civil Portuguesa. Teve a Segunda Guerra do Ópio, 1856 a 1860, desencadeada pelo fato de militares chineses terem abordado um navio britânico ancorado no porto chinês. A Inglaterra foi vitoriosa, coalizão entre Inglaterra e França. Consequências imediatas, Tratado de Tianjin. Além dos 5 portos abertos na Primeira Guerra do Ópio, a China foi obrigada a abrir mais 11 portos. O imperador recusa a assinar, o que leva à invasão de Pequim, que força o imperador a ceder. Concluindo, expansão do imperialismo, uma vez que em 1900 existiam na China mais de 50 portos abertos ao comércio com o Ocidente. As potências europeias e os Estados Unidos tinham privilégios comerciais. Portugal anexa Macau como colônia, Estatuto de Macau, que foi devolvido à China apenas em 1999. A expansão imperialista gera tensões entre os países imperialistas, que mais tarde levaram à inclusão da Primeira e Segunda Guerras. Guerra Franco-Prussiana consolidou a unificação alemã, dando origem ao Segundo Reich alemão. A vitória alemã despertou o sentimento revanchista francês, que não foi superado, e juntamente com o sentimento revanchista alemão, devido às campanhas napoleônicas, criaram um ambiente de tensão que levou mais tarde à Primeira Guerra. Guerra Sino-Japonesa, 1894 a 1895, foi marcada pelo imperialismo japonês. Foi motivada pelas grandes reservas de carvão e ferro existentes na Coreia, além da posição estratégica do território coreano. Os japoneses saem vitoriosos. Consequência, a China paga vultosas indenizações, abre os portos ao comércio japonês e cede o território de Formosa.
Devido à derrota de 1895, a China é dividida em áreas administrativas pela Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e Japão. Marca a expansão imperialista, onde as potências obtêm o controle dos pontos estratégicos do litoral e dos portos fluviais. A China se torna uma semi-colônia. Nascimento, pois não? Coronel, desculpa atrapalhar o senhor novamente aí, mas é uma dúvida minha, eu acho que de interpretação, né? No caso, essa questão seria analisar as guerras do século XIX, né? No caso, eu poderia estar abrindo a questão até a metade do século, botando 5, 6 ou 7 parágrafos, se eu conseguisse com 7 batalhas, guerras, e no outro mais 7 guerras. Eu ia faltar ideia, eu poderia dividir, analisar 2 parágrafos de uma guerra só. No PEP, a gente estudou basicamente ali 2 guerras, né? A franco-prussiânica e a napoleônica. Se eu abordasse só essas 2 guerras, eu estaria perdendo muitos scores ou não, analisando várias características somente desses 2 confrontos, os quais eu sei porque eu estudei o PEP. Então, assim, qual seria a dúvida, né? Seria essa dúvida, não sei se... Sim, entendi. Eu ampliei a questão, né, porque eu vi no objetivo do Pladis, ele está exatamente assim, analisar as guerras do século XIX e o impacto no século XX, tá? E depois tem um assunto que é analisar a Guerra Franco-Prussiana e Napoleônica. A outra é analisar a Primeira Guerra do Golfo e Guerra do Vietnã. Tá? Então, eu quis ampliar e coloquei todas as guerras. Se você colocasse apenas as 2, napoleônica e franco-prussiana, com 7 ideias, analisando, aprofundando elas, ok, a questão está certa, analisou as guerras do século XIX. Tá? A questão do concurso, ela vai limitar mais, ela vai colocar na Europa, vai colocar os campos do poder, vai colocar o período, ok? A ideia aqui no intensivão é a gente ampliar, de modo que a gente consiga discutir vários assuntos, para quando chegar, para estar preparado, a gente vai discutir aqui muito mais ideias do que vai precisar lá no momento do concurso, tá? Então, respondendo objetivamente, as questões do concurso serão bem delimitadas, ok? Essa questão é ampla para a gente realmente aqui discutir. Se você colocar apenas 2 ideias, 2 guerras, está correto, tá? Você podia colocar letra A, guerras napoleônicas, letra B, guerras franco-prussianas. Tá certo. Respondeu, analisou as guerras do século XIX, tá? Então, o importante é as 7 ideias, porque todos os parágrafos serão valorizados. E você vai ganhar score de todas elas, tá? Então, aqui a ideia é focar isso. Respondeu, Nascimento? Ok? Recorde, vai lá. Eu acredito que nessa linha do Nascimento, eu acho que a gente é interessante abordar a maneira que facilite responder a questão, né? Então, no caso, era os impactos para as guerras do século XX. Então, acho que o que ajuda a responder a questão são as características, né, que foram, ou consequências das guerras, né? Então, não necessariamente as guerras, né? Poderia utilizar as guerras como exemplo, talvez, da explicação, né? Mas daquele impacto. Eu acho que o interessante é olhar a maneira que facilite a resposta da questão. Sim. Essa é uma solução, Recorde, tá? Não tem a solução melhor, a solução perfeita. Tem uma solução, tem que ter as 7 ideias e focado no objeto da questão. Guerras do século XIX, tá bom? Essa é uma sugestão excelente que você pode colocar. Não vamos aqui fechar a solução tem que ser assim. Não existe. Porque toda a questão vai ser valorizada, 7 ideias, vai ganhar quantidade de scores. Se a sua conclusão parcial depois estiver coerente com as ideias, o método está ok, vai ganhar com tantas scores como uma solução que você apresenta, por exemplo, como o Nascimento colocou, só 2 guerras, ok?
tá? Depende do conhecimento de cada um, né? Se você souber todas essas na hora, coloca. Se você só souber duas, coloca só duas e abre outros espaços, outros parágrafos, analisando com mais profundidade a guerra, tá? Primeiro foi o Sidney, depois eu passo para o Alisson. Coronel, né, nesse contexto mesmo, que eu ia tirar uma dúvida com o senhor, porque eu tinha a possibilidade aí, essa divisão que ele fez foi por tempo, né, no século XIX, eu teria também a possibilidade de dividir, talvez, nas expressões do poder, as guerras do século XIX. E aí, eu estou com uma pergunta minha assim, eu, por exemplo, se eu tivesse só minha mente aí as guerras napoleônicas e as franco-prussianas, mas se eu batesse elas nas expressões de poder, e batesse na parte B, expressão de poder, mas falando só desses dois conflitos, eu iria comprometer o objeto da questão, ou atingir a resposta ao objeto da questão, ou não? Ou já quero analisar as guerras, eu peguei duas ali, fui, e tá ok. Não ia comprometer, porque você respondeu dentro do objeto. Analisar, ele não especificou qual a expressão do poder. Você está limitando, não está errando, né? Mas, quando não aparece expressão do poder, ou você criar uma condicionante, acho que não é o caso, tá? Não é o caso, porque pode deixar entender de que você fugiu do objeto, tá? Então, no meu ponto de vista, é melhor não limitar mais, não colocar uma condicionante além daquelas que estão previstas aqui Você pode até escrever dentro das expressões do poder, mas não cita isso. No campo econômico, no campo político, não. Já escreve no campo econômico, que é uma análise da guerra, sem estar afirmando que você está falando que é no campo econômico. Tá? Não sei se eu me fiz entender. Para você não limitar, ou melhor, criar uma condicionante que não existe. Aí, então, se eu seguisse essa linha, então, qual seria a melhor forma de eu dividir? Que eu colocaria a parte A e parte B? Dentro dos campos do poder? Sim, senhor. E falaria das duas guerras? Eu acho que você poderia falar de uma guerra franco-prussiana de um lado e da outra guerras napoleônicas. Aí lá dentro você dividiria dentro dos campos do poder sem citar especificamente, tá? Porque você está criando condicionante que não estaria. Excelente pergunta. Depois, tá bom, obrigado. Ok? Joia. Sim, Alisson, depois o Ribas. Coronel, só uma dúvida aqui. Uma dúvida e fazer uma pergunta, né? Depois dessa... Na verdade, é uma contribuição e depois uma pergunta, perdão. A gente tem essa tendência, né, de dar uma limitada, né, com a pergunta, a gente ficar focado tão somente naquela pergunta com relação às guerras. E aí eu fui percebendo ali nas ATs, nas respostas ali, eles dão uma derivada até para fazer com que a gente venha ampliar, né, esse nosso conhecimento. Então, foi pautado nisso daí que eu acabei fazendo aqueles parágrafos, e aí essa questão dessa discussão, ela vai até ampliando ainda mais, né? Como o senhor falou aí, porque se eu falar sobre a guerra napoleônica e a guerra franco-prussiana, eu estou analisando as guerras do século XIX. Então, assim, muito interessante esse estudo aqui, está ampliando ainda mais aqui a minha visão da prova, né? De uma maneira geral. E a pergunta que eu quero fazer é com relação a pergunta, ela faz uma menção com relação ao campo do poder militar. Se eu fizesse algumas puxadas, por exemplo, na parte da economia, eu estaria errando, ou na parte psicossocial, enfim, eu estaria errando essa minha análise? Acredito que não, porque analisar as guerras do século XIX, aqui não está levando nenhuma condicionante das expressões do poder, você pode colocar em todas elas, né? Desde que tenha
o campo militar, para que você puxe o destacando aqui do pensamento militar de Clausewitz e Jomini, certo? E depois impacto nas guerras do século XX. Você tem aqui impactos políticos, né? Impactos econômicos, impactos psicossociais, é possível colocar do 19 para o 20, então não tem problema. Mas, necessariamente, tem que ter o militar, por causa dos pensamentos militares de Clausewitz e Jomini. Tá? Não sei se eu respondi. Mas aí, eu fazendo essa abordagem, coronel, ela ficaria mais rica a prova, se puxasse assim, ou não tem nada a ver? O que vale é a construção do parágrafo. Vai ser corrigido o parágrafo. Então, se o seu parágrafo tiver bem construído, coerente, com bastante ideias, com exemplos, você vai ser mais valorizado. Tá? Se você colocar menos ideias, vai ser menos valorizado dentro do parágrafo, desde que também ele seja coerente um com o outro. Então, se a prova vai ser melhor ou pior, depende, é exatamente disso que eu estou falando. Tá? Você pode ir num viés totalmente político responder essa questão, ou totalmente militar, e vai ganhar a mesma quantidade de gaivota alguém que falar só da parte militar, por exemplo. Tá? Não vamos bitolar em questão, melhor, em resposta perfeita, correta. Não existe. O que se quer verificar no candidato é se ele consegue aplicar um método para a resolução de questões, ou seja, se ele tem aquele raciocínio analítico, se ele consegue depois sintetizar suas ideias e responder à conclusão baseado nesses argumentos que ele colocou. É esse raciocínio que está se querendo. E o recheio disso, vamos dizer assim, o conteúdo é o objeto da questão, nesse caso aqui, guerras do século XIX. Ok? Então, assim, não precisem ficar se preocupando que a melhor solução é essa. Não tem. Quando eu corrigi a prova lá, mais de 1.000, né? Aqui vocês viram, tem 1.032 candidatos esse ano. Alguns faltam, tal, mas hoje, esse ano, são 1.032 previstos. Você vai corrigir 1.000 provas. Cada um deu uma ênfase diferente. Quem vai passar? Quem conseguir mais scores, fazer dentro do método e errar menos português. É essa a questão. Então, não precisem, vocês não precisam ficar se preocupando em a melhor resposta. Não, existe uma solução, ok? Então, eu queria desmistificar isso para vocês ficarem mais livres, em estar se preocupando em querer saber qual que é a melhor. Não, tenha quantidade suficiente para responder a questão, certo? É isso que importa. Eu estava conversando com um companheiro meu que fez o concurso de 2009. Ele tinha que elencar as operações de paz que o Brasil participou. Acho que era essa a questão. E ele não lembrava. E aí, o que ele fez? Ele só lembrava de duas e ele foi colocando vários enfoques dessas duas questões aí, dessas duas operações de paz que o Brasil participou. E passou no concurso. Tem gente que colocou várias operações de paz e também passou. Tá? Então, é essa a questão. Quantidade de score. Por isso que eu insisto muito na questão do esquema 7 ideias, que é o que vai fazer você ser aprovado. Tá? Vai lá, Ribas, para a gente fechar e ir para o intervalo. Só uma ideia com relação a essas questões muito amplas, né? Abarcou um século inteiro aí de eventos no mundo como um todo. O que eu tenho feito aí se aproxima com o que o Ricord acabou de falar. Eu usaria também os eventos como exemplo. Então, em cada parágrafo que eu fizesse, estaria ali 2, 3 guerras como exemplo. E aí trabalharia a questão dividida da seguinte maneira. A ponto, aspectos político-econômicos e B ponto, aspectos psicossociais e militares. Ok, excelente solução. É possível, né?
é viável, porque somando tudo isso, você vai analisar as guerras, vai aproveitar na parte militar, colocar os impactos, melhor, os pensamentos militares, né, de Clausewitz e Jomini, os ganchos, e os ganchos para os impactos da guerra do século XX. Ok? É uma boa solução, Ribas. Mais alguma coisa aí? Mais alguma contribuição? Vamos para o intervalo? Depois a gente fecha aqui com a conclusão, que são os impactos para o século XX, ok? Vamos fazer 10 minutos? No meu são 8h40. 8h50 a gente volta, tá? Se por acaso a gente não conseguir terminar hoje, sem problema. Nós temos aí até sexta-feira que vem para discutir. Eu acho que o mais importante, o mais rico de tudo é essa discussão, ok? As ideias que estão aqui, elas vão estar disponíveis para vocês estudarem. Eu acho que o mais importante aqui é exatamente isso que vocês estão fazendo. Tirar dúvida, perguntar como que vai construir, quais serão as melhores ideias, qual a melhor solução. Esse é o grande ganho aqui do intensivão, tá? Se a gente não conseguir bater todas as ideias aqui, não é problema. O importante é essa análise que a gente está fazendo aqui. O grande ganho é esse, tá bom? Então, pessoal, 8h40 no meu, 8h50 a gente retorna. Tomamos aqui o nosso segundo tempo. Antes de passar para a questão, por que eu elaborei esse tipo de questão, vou mostrar para vocês o Pladis. Olha que coisa interessante. Estão vendo? Dá um ok aí, estão vendo o Pladis? Pode ver? Ok. Esse aqui é o de História Militar. Olha só a História Militar geral. Olha os assuntos que estão abordados. Guerra do século XIX, Napoleônica, teve uma questão dessa, do PEP. Franco-Prussiana. Aí depois, guerras do século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Teve questões assim. Guerras na Guerra Fria, a gente teve Vietnã. E guerras de coalizão, Primeira Guerra do Golfo. Olha o objeto aqui, é o objetivo, interpretar o impacto das guerras do século XIX ao século XXI. Aqui está 19, mas tem guerra do século XX, né? Por isso que eu fiz uma impactando a outra, da 19 na 20 e da 20 na 21, né? De acordo com as fontes, para explicar a evolução da história militar geral neste período. Então, quando eu olhei isso, eu falei, opa, essa aqui é uma questão interessante, né? Juntando todas essas guerras, o que uma impactou na outra. Agora, vamos ver os objetivos lá específicos, do número 4 até o número 8. Olha, estudar a Guerra Napoleônica, destacando as inovações para a arte da guerra, é isso que eu queria chamar a atenção, a arte da guerra. Franco-Prussiana, destacando inovações para a arte da guerra. Toda a questão é elaborada baseado no Pladis, tá? Não pode fugir disso. Primeira Guerra Mundial, as características, Segunda Guerra Mundial, a arte da guerra. Analisar a Indochina, isso aqui não... Comparar as diferenças. 7. Estudar o impacto dos dois conflitos para a arte da guerra, que é a Primeira e Segunda Guerra, Segunda Guerra do Golfo. Apresentar a característica da guerra ao terror. Não é o caso. Então, percebam que evolução para a arte da guerra e o impacto das guerras de um século no outro, parece que está bem forte aqui. Agora vamos ver, só para fechar, o Pladis de História. Europa e o século XVIII e o mundo contemporâneo. Era napoleônica, explicar as mudanças que ocorreram na Europa no século XVIII e no mundo contemporâneo. Então, o impacto da era napoleônica no mundo contemporâneo. A gente viu lá, né, tem a questão do Brasil colônia, a vinda da família real para cá, por conta da invasão napoleônica, mas, enfim. Só para fechar, vamos ver lá o objetivo. Olha, dos assuntos 16, 17, 18, 19 e 20, que é aqueles que eu apresentei, examinar as guerras napoleônicas de Congresso de Viena e o consequente arranjo político das potências europeias. Esse é um objetivo, que é exatamente
a questão que eu criei aqui, ó, justificar o atual arranjo político das potências mundiais, advindos das ações estratégicas dessas potências, destacando os principais pensamentos estratégicos adotados. E eu coloquei essa aqui também, ó, apresentar a influência das guerras ocorridas no século XIX, XX e XXI para a atual hegemonia econômica militar norte-americana. E justificar o atual arranjo político das potências mundiais, advindos das guerras ocorridas no século XIX, XX e XXI. Então, eu acredito que vai estar nesse sentido as guerras, ok? A questão do concurso. Por isso que eu fiz uma questão ampla e eu sempre puxo do Pladis, que não tem erro nos últimos anos, aí tem ficado bem alinhado, tá bom? Muito bem. Vamos então ver as consequências aí das guerras do século XIX para o século XX? Quem foi que escreveu essa questão? Esses itens deve ter sido o Cleidilson, né? Eu vou ler então, tá? Se alguém quiser contribuir, pode colocar aqui. As guerras do século XIX despertaram o interesse de potências europeias em expandir seus domínios terrestres além mar. Em síntese da análise das guerras do século XIX, salvaguardando as devidas atualizações, resultante da evolução tecnológica e das ideologias modernas, constituíram grandes medidas orientadoras de planejamento e conduta dos exércitos do século XX em operações militares. Então, as operações militares do século XX foram conduzidas baseadas nas guerras do século XIX, uma ideia interessante. Conclui-se que a formação de poderosos estados-nação no século XIX fez com que as grandes potências emergentes investissem nas suas forças armadas, visando garantir a defesa de seus territórios e a expansão dos mesmos, gerando atritos e tensões que impactaram os conflitos do século XX. Então, potências emergentes, Alemanha, França, né? Resultante das guerras aí do século XIX, investiram em forças armadas, gerando tensões entre elas e que gerou conflitos no século XX, que são principalmente Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Conclui-se também que os conflitos do século XIX deram origem aos sentimentos nacionalistas exacerbados, principalmente a Alemanha e a Itália, né? O Japão, podemos colocar aí também, e impactaram nos conflitos do século XX. Ressalta-se que o imperialismo gerou crise e tensões, então outra ideia, imperialismo, entre nações do século XIX que foram superadas e isso impactou diretamente nos conflitos do século XX, ou melhor, que não foram superados. Então, imperialismo gerou crises e tensões entre as nações. Ressalta-se também que o expansionismo imperialista possibilitou maiores relações entre os Estados-nação, acelerando o processo de globalização, contribuindo para alianças militares que criaram tensão e antagonismo entre os países, impactaram diretamente nos conflitos do século XX. O recrudescimento do sentimento pátrio, despertado pelas campanhas bélicas do século XIX, aquela questão, né, da tríade povo, nação e governo, gerou esse sentimento pátrio, aliados à busca por novos territórios, impactaram diretamente na eclosão das guerras do século XX. As guerras do século XIX proporcionaram grandes aprendizados que impactaram as guerras do século XX. Algumas guerras do século XIX, como franco-prussiana e napoleônica, geraram ressentimentos que impactaram no século XX, notadamente a Primeira Guerra Mundial. Fui colocando ideias aqui, né? As guerras do século XIX geraram enorme evolução na arte da guerra, isso aqui é importante, então a gente estudar quais foram essas evoluções, impactando as guerras do próximo século, e a formação de alianças entre países também impactou, ok? Mais alguma ideia dessa parte? Eu acho que está bem completo isso aqui, né? Ok. Vamos partir, então, agora para a terceira questão, que é as guerras do século XX, com as contribuições para a arte da guerra. Eu quero dar ênfase para isso aqui, concluindo sobre os impactos das políticos econômicos e militares para o século XXI. Então, eu queria dar essa contribuição para a arte da guerra, que vocês viram lá, que está presente em vários objetivos, fala a respeito disso, ok? O Duarte está aí? Não, né? O Endrigue, está em condições de falar, Endrigue, da sua parte? Sim, senhor, coronel. Sim, senhor. Vai lá.
Então, na introdução, eu comecei abordando que o século XX foi marcado pelos maiores conflitos da história, né, dando limitação de espaço e tempo. Já tinha falado do século XX lá em cima, eu coloquei tais guerras ocorreram principalmente nos teatros de operações da Europa e do Pacífico. Nesse período ocorreu a evolução da arte da guerra, passando da segunda geração, né, para a terceira geração, e que foi um período de grande evolução tecnológica, que teve o surgimento da arma nuclear, que deu grande poder dissuasório para os países que a possuem, né? E também falei do mundo polarizado e antagonismo entre os Estados Unidos e a União Soviética, que marcou a segunda metade do século XX, e que gerou uma corrida armamentista entre o mundo capitalista e socialista. Ok. Vamos olhar de novo aqui a questão. Guerras do século XX, você falou aqui, né? Foi marcado vários conflitos. Contribuições para a arte da guerra. Você acabou não colocando essa questão, né? Eu acredito que Eu coloquei que saiu da guerra de segunda geração para a terceira, Coronel, para não ok. usar o destaque aqui na introdução. Sim, mas pode colocar que houve evolução para a arte da guerra. Eu acho que seria interessante, tá? Evolução para a arte da guerra. Ficar bem caracterizado que depois, quando você for falar lá no parágrafo de ligação, né, você vai citar que houve evolução para a arte da guerra. E deixar bem claro aqui, tá ok? Não vai antecipar nada, apenas citar essa ideia. Ok, que mais? Impacto político, econômico e militar para o século XXI. É possível também colocar esse tipo de ideia, né, que houve esse impacto resultante. Não precisa dizer quais são, mas que houve. Eu acho que é interessante colocar, né, os impactos políticos, econômicos e militares para o século XXI. Então, você, apesar de já ter abordado aqui, né, questões políticas, antagonismo aqui, questão militar, né, corrida armamentista, mas é interessante colocar essa questão, deixar bem claro, né, nos objetivos, tá? Uma dúvida, Coronel, isso daí não tinha que falar isso na conclusão? Não, é porque você está apresentando, né, aquilo que você vai desenvolver. No parágrafo de ligação, você não a seguir será apresentado, tal, concluindo sobre os impactos políticos, econômicos e militares do século XXI? Sim, sim. Mas durante a introdução, é possível gerar uma ideia a respeito disso. Dizendo assim, olha, que as guerras do século XX impactaram diretamente no campo político, econômico, militar, no século XXI. Você só coloca essa ideia. Você gera mais uma ideia para fechar as 7 ideias, né? E fica bem coerente depois, quando você colocar no parágrafo de ligação essa questão. Porque se você não falar nada disso na introdução e, de repente, você joga isso no parágrafo de ligação, fica estranho, fica meio perdido o parágrafo então, de para ligação. fechar as 7 ideias, eu podia tirar essa corrida armamentista, né? Que essa daí é a 7ª ideia. Não, pode deixar, pode deixar. A ideia aqui não é a gente criar uma solução, é criar um ideário. São tópicos que é possível colocar dentro dessa análise, tá? Fechou. Beleza. Mais alguém quer contribuir com essa parte? Nascimento. Não, só uma dúvida de método, aproveitando a experiência do senhor. Com relação ao parágrafo com impactos políticos, econômicos e militares, se eu fizer um parágrafo de 1 linha e meia, 2, eu vou estar perdendo ponto, não é aconselhado. Tem cursinho que fala que o parágrafo tem que ter, da introdução, no mínimo 3 linhas. Qual a opinião do senhor? Ou uma ideia curta, assim, as guerras do século XX contribuíram para a produção de impactos políticos, econômicos e militares no século XXI. Ponto. Daria 1 linha e meia, 2 no máximo. Posso ou é errado? Não é errado. Essa questão da quantidade de linhas do parágrafo, isso aí é mito. Concorda comigo? Que depende do tamanho da letra de cada um. Se minha letra for grande, eu vou escrever isso que você falou em 3 linhas. Se minha letra for bem pequena, eu consigo escrever em 1 linha. Então, é mito esse negócio de quantidade o tamanho do parágrafo.
Isso é bobagem. O mais importante é a ideia que você está colocando. Então, se você construir exatamente como você falou, excelente, né? Você vai ganhar scores, tá? Então, não vai estar errado você escrever uma linha e meia na introdução e um parágrafo. Não tem isso como parâmetro para correção. Mas se você olhar o barema, não tem essa questão de tamanho do parágrafo. Então, toda a ideia, todo parágrafo que você colocar é válido, porque você vai ganhar scores. Que seja 2, 3, 4 scores, você está ganhando. Por isso que eu insisto na questão do esquema 7 ideias, escrever 7 parágrafos, mesmo que seja curto, exatamente como você falou. Tá? Coronel, e aí a outra dúvida é porque, basicamente, assim, esse parágrafo é, vamos dizer assim, zero conhecimento, né? Porque, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei e joguei, mais ou menos mudado, as ideias da pergunta, né? Da questão. Eu seria valorizado nele ainda? Com certeza. Com certeza seria valorizado. Aqui é uma introdução, não é uma análise, né? A análise é diferente lá no desenvolvimento. A análise exige... Aqui é o quê? Introdução. A apresentação do assunto para o leitor. É isso que está dizendo a apostila de método. Que a introdução são ideias para apresentar o objeto da questão, o assunto para quem está lendo, para o leitor. Então, você está apresentando de que houve impacto político, econômico e militar para o século XXI, advindos das guerras do século XX. Tá? Você está apresentando, então será valorizado, com certeza. Tá? Excelente. Vai lá, Indrigue, foi você que colocou as outras ideias? Sim, senhor. Vai lá, por favor. A divisão eu fiz de as guerras iniciadas entre 1901 e 1938, né, começando pela Guerra Russo-Japonesa, que teve como causa a disputa da Manchúria e Port Arthur, né, que a obtenção, o Japão tinha a intenção de conseguir matéria-prima e expansão do comércio consumidor. E a consequência foi o enfraquecimento do regime czarista, né? Ok. Só um parênteses aqui. Ficou boa essa construção, né? Causa, consequência e o destaque, se houver. Então, se puder escrever assim, fica ótimo, porque fica fácil de papirar. Vai lá, Indrigue. Depois a Guerra dos Balcãs, a causa foi a disputa pelos territórios remanescentes do Império Otomano, e a consequência é o estopim da Primeira Guerra Mundial com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Em seguida, eu separei a Primeira Guerra Mundial em duas partes, né? Na primeira parte, eu falo introduzo, né, que teve 100 anos de relativa paz, né, desde o final da Guerra Napoleônica, é relativa porque teve a Guerra Franco-Prussiana. Só que isso daí, com tanto tempo sem guerra, gerou desconfiança, né, entre os países, gerando uma corrida armamentista. Aí coloquei que destaque-se a guerra de trincheiras e utilização de armas químicas como evolução para a arte da guerra. Importante essa ideia, hein? A gente gravar. Vai. Na segunda parte da Primeira Guerra Mundial, eu coloquei que após muito tempo de guerra estática, a França voltava à ofensiva, né? Ela contava já com o apoio dos Estados Unidos, que entrou na guerra após torpedeamento de alguns navios, né, americanos pela Alemanha. A vitória da Tríplice Entente proporcionou o crescimento econômico dos Estados Unidos, né, fazendo o link lá com a ideia da conclusão, e gerou o financiamento também dos Estados Unidos, né, para equipamento de guerra e depois o financiamento para a reconstrução da Europa. E destaca-se aí a utilização do blindado e o prenúncio do fogo em movimento como contribuição para a arte da guerra. Já na Guerra Civil Russa, a causa foi a queda do regime czarista e a ascensão dos bolcheviques ao governo. E a consequência foi a consolidação de Lenin, né, o líder dos bolcheviques, no poder e o surgimento da União Soviética. Na Segunda Guerra Sino-Japonesa, né, que começou em 1937 e acabou só junto com a Segunda Guerra, a causa foi um incidente da Ponte Marco Polo, que foi o enfrentamento, né, das tropas chinesas e japonesas, saíram literalmente no braço, né? E a consequência foi o apoio americano à China, após o ataque Pearl Harbor, né? O americano deu armamento, deu todo o apoio para a China também fazer o contra-ataque contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola
né, de 36 a 39, a causa foi a disputa pelo governo espanhol, vencida pelo general Francisco Franco, que deu início ao franquismo lá na Espanha, né? E teve apoio da Alemanha nazista. A consequência dessa guerra foi o teste de aperfeiçoamento da Luftwaffe, né, com o bombamento de Guernica, e contribuindo para a evolução da arte da guerra. Também foi as primeiras vezes que usaram os Panzers. Aqui, eu esqueci de colocar isso daí. Também contribuindo para a arte da guerra. E uma conclusão parcial, as guerras tratadas, em particular a Primeira Guerra Mundial, proporcionou o surgimento do zelo como potência mundial nos campos militar, política e econômico. Ok. Próximo. A segunda... Show? Vai lá, pode prosseguir, por favor. As guerras iniciadas entre 39 e 2000. Eu coloquei a primeira parte da Guerra Mundial, né, que é da Segunda Guerra Mundial, que a causa foi o expansionismo alemão, e destaques para a arte da guerra, a criação da Blitzkrieg, a guerra relâmpago lá da Alemanha. Avanço de carros de combate com apoio de bombardeio aéreo, proporcionando surpresa e rápida conquista do objetivo. A segunda parte da Segunda Guerra Mundial foi marcada pela entrada dos Estados Unidos, após o ataque japonês a Pearl Harbor, e destaque a utilização do bombardeio nuclear como contribuição para a arte da guerra. A Guerra Fria, a causa eu coloquei que foi a divisão do poder mundial entre os blocos capitalistas e socialistas, ambos vencedores, né, da Segunda Guerra Mundial. A consequência foi um período de grande estabilidade global, surgindo a OTAN e o Pacto de Varsóvia na parte militar, o Plano Marshall para a reconstrução da Europa e, por fim, a derrocada econômica e política da União Soviética, emergindo os Estados Unidos como, no final de tudo, como uma potência hegemônica. Destaque-se a corrida armamentista proporcionou grande evolução dos armamentos, equipamentos e a doutrina das Forças Armadas, né, de ambos países, de ambos os blocos, né, tanto capitalista quanto socialista. A Guerra do Vietnã, a causa foi o fim da Guerra da Indochina e a separação do Vietnã do Norte e do Sul. E a consequência foi a retirada dos Estados Unidos do conflito e derrota, né, no conflito sem perder nenhuma batalha. Destaque-se a utilização do bombardeio aéreo e naval, além de utilização de agentes químicos como napalm e o agente laranja como contribuição para a arte da guerra. Eu podia encaixar aqui também, Coronel, vendo agora, a crise econômica que os Estados Unidos teve após a guerra, né, com os gastos da guerra. Sim. A Guerra dos 6 Dias, né, de 67, que teve como causa o aumento da tensão entre Israel e países árabes após a crise de Suez. E a consequência foi a vitória de Israel e conquista de territórios. Destaquei a operação contínua dos caças israelenses. Eles realizavam remuniciamento do armamento do avião e reabastecimento de combustível em 7 minutos, com retorno seguido à área de combate, né, contribuindo para a arte da guerra. Já na Guerra de Yom Kippur, em 73, a causa foi a tentativa de retomada dos territórios conquistados por Israel na Guerra dos 6 Dias. A consequência foi o reconhecimento de Israel como nação-estado pelo Egito, que foi o primeiro país árabe a realizar tal ato, né? Gerou a crise do petróleo, que gerou uma grande crise econômica no Ocidente, né? Principalmente nos países aliados aí dos Estados Unidos. E também, por último, eu falei da Guerra do Golfo, que foi causada pela invasão do Kuwait pelo Iraque. As consequências foi a retomada do Kuwait e ataque ao Iraque pelas tropas da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Destaco o incremento substancial das tecnologias de comunicações, proporcionando maior consciência situacional à tropa, e a precisão dos bombardeios com a utilização de mísseis remotamente guiados como contribuição para a arte da guerra. A conclusão parcial, a derrocada da União Soviética, o fim da bipolaridade, e os Estados Unidos se consolidando como permanência hegemônica, potência hegemônica, com grande apoio à Europa e fortalecimento do escudo da OTAN. Conclusão. O desenvolvimento tecnológico observado no século XX também foi observado no campo da batalha das diversas guerras. E, em síntese, os conflitos do século XX proporcionaram o surgimento de uma nova ordem mundial. Os europeus surgiram como potência hegemônica, com poder de influenciar politicamente em qualquer lugar do mundo. O crescimento econômico dos Estados Unidos os tornaram a maior economia do mundo. Os Estados Unidos possuem o maior
maior poder bélico, além de ser o líder da OTAN, como outra consequência também do desenvolvimento econômico europeu, retomado após a adoção do Plano Marshall, a consolidação da União Europeia. E aí eu encerrei, Coronel. Ok. Aqui são as 4 respostas que você deu, né? Para a conclusão imposta. Vamos ver a conclusão imposta. Vamos ver se realmente respondeu. Analisar as guerras do século XX, concluindo sobre os impactos políticos, econômicos e militares para o século XXI. Político, econômico e militar. Então, vamos ver. Estados Unidos surgiu como potência hegemônica, com poder de influenciar politicamente em qualquer lugar do mundo. Impacto político. O crescimento econômico dos Estados Unidos os tornaram a maior economia do mundo. Impacto econômico. Os Estados Unidos possuem o maior poder bélico do mundo, além de ser líder da OTAN. Impacto militar. Desenvolvimento econômico europeu, retomada após a adoção do Plano Marshall e a consolidação da União Europeia. Econômico e político, podemos chegar. Ok, respondeu. Né? Alguém tem mais alguma contribuição a colocar dessa parte aqui, das guerras do século XX, contribuição parte da guerra, impacto para o século XXI? Ficou muito bem elaborado aí, Endrigue. Parabéns, está excelente aí o seu ideário, bem esclarecedor, objetivo, né, fácil de entendimento. Então, com a leitura disso daqui, ficou muito interessante as guerras que você colocou, causa e consequência, né? Nesse caso aqui, o destacando que é a contribuição parte da guerra. Pô, ficou excepcional aí esse ideário. É um exemplo aí, se a gente puder fazer nesse sentido aqui aos outros, fica excelente. Alguém quer contribuir a mais? Alguma outra ideia, além dessas que foram colocadas aqui pelo Endrigue? Não? Ok. Excelente. Mais alguma coisa, Endrigue, da sua parte? Não, senhor Coronel. Não? Tá muito bem. Ok. Vamos fechar aí. Agora a parte da questão número 2, que é, então, comparar, né, as guerras do século XIX com XX, que a gente viu, contribuição para a arte da guerra e os impactos políticos para o século XXI. Praticamente essa questão aqui a gente já respondeu, né? As contribuições, os impactos para o século XXI. Só queria abordar, então, essa parte do desenvolvimento da comparação entre uma guerra e outra, entre um século e outro. Tá? Vamos focar nisso por conta do nosso tempo, para a gente tentar aí fechar dentro do nosso horário. Foi o Cruz e o Daniel Vital. Tá aí os dois? Cruz. Pronto, Coronel. Você colocou o desenvolvimento? Essa parte Sim, de desenvolvimento. Tá. Eu vou pular aqui a introdução, ok? Que está fácil. Então, só queria que a gente abordar aí os fatores de comparação, no comparar de um século para o outro e quais foram as comparações. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente vai ter aqui. Vai lá, Cruz, está contigo. Desenvolvimento. Sim, senhor. Então, nós dividimos aí em 2 partes, né? A guerra do século XIX e, na parte B, a do século XX, a comparação. Aí colocamos aqui 5 fatores de comparação. E, primeiro, o contexto histórico, que trata ali o período, né? O segundo tópico ali, marcado por muitos conflitos e revoluções. E eu tratei, até foi falado anteriormente, sobre a questão da Revolução Industrial, né? A primeira fase da Revolução Industrial, porque ela tem essa influência na questão da evolução dos armamentos, né? Então, nós colocamos a primeira fase da Revolução Industrial para ser citada aí dentro do contexto histórico, que ela vai de 1750 até 1850, aí pegando ali de 1801 a 1850, né? Dentro do nosso período. E a segunda fase de 1850 a 1900, né, nesse primeiro momento. E aí gerou um grande desenvolvimento e progresso técnico dos armamentos. Então, trabalhar em cima desses tópicos aí, dentro do contexto histórico. Aí depois a formação das alianças beligerantes, né, o outro fator de comparação, aí no caso, separamos as guerras napoleônicas
que houve formação de coalizões contra a França. Aí colocamos aqui as coalizões que ocorreram, né? Assim, só para conhecimento, acho que não precisa citar tudo, porque são diversos países ali, mas dá para citar de maneira geral, né? De repente especificar um pouquinho ali alguma coisa. E na franco-prussiana não houve formação de coalizão, foi realmente França contra a Prússia, né? E aí, como destaque aqui, nós colocamos ali nas guerras napoleônicas. Surge ali o conceito de guerra nacional, que é o primórdio ali da ideia de guerra total, que vai vir lá na frente com o Ludendorff. Na Segunda Guerra Mundial, ele aperfeiçoou o conceito para o conceito de guerra total. Aí foi uma contribuição para a arte da guerra. 3, influência do pensamento militar. Aí pegamos ali os principais pensadores, Clausewitz e Jomini. E aí, em cada guerra, nas guerras napoleônicas, Napoleão aplicou os princípios de Jomini, iniciativa, rapidez, surpresa, concentração de forças no ponto decisivo e economia de meios. Daria para a gente relacionar ali. E na franco-prussiana, a aplicação de Clausewitz, a guerra como instrumento político, e como conclusão consequência do conflito, né, houve a União Alemã, a unificação alemã, perdão. Táticas e estratégias utilizadas nas guerras napoleônicas: perseguição estratégica, proeminência do uso da cavalaria em profundas perseguições, e a guerra psicológica. Foram ideias que a gente conseguiu lá do Barema. E na franco-prussiana, primazia do planejamento detalhado das ações de combate. Estratégia predominante. Como destaque, a consolidação do Estado-Maior, na formulação das hipóteses de guerra, como contribuição para a arte da guerra. E nas guerras napoleônicas, emprego da divisão de exército, uma contribuição também para a arte da guerra. As principais consequências dos conflitos nas guerras napoleônicas: mudança do cenário geopolítico europeu, a dissolução do Sacro Império Romano-Germânico, queda do Império Espanhol, consolidação da Inglaterra como potência mundial do século XIX, e na Guerra Franco-Prussiana, a queda do Império Francês e a ascensão da Terceira República na França. A França perdeu territórios e a unificação alemã. As principais consequências aí que nós achamos. Aí, dessa maneira, a Alemanha se torna líder da União Europeia no século XXI. Seria uma... jogando lá para frente. Na CP, Guerra do século XIX, foi um conflito que visava a vitória militar no campo de batalha. Essa ideia foi até o Vital que colocou. A segunda parte, né? Então, as guerras do século XX, primeira e segunda, e a comparação com as guerras do século XIX. O contexto histórico, da mesma forma, de 1901 a 2000, aí marcado por muitos conflitos e revoluções, e começa ali, pega, né, parte da segunda fase da Revolução Industrial, e há um maior desenvolvimento e progresso técnico dos armamentos. A formação de alianças beligerantes. Na verdade, aí, faltou comparar ali, né? A comparação do primeiro tópico. Eu acho que porque o Vital tem uma comparação para a gente fazer aí. Eu acho que tem aqui no meu rascunho, mas faltou, eu vou acrescentar a comparação. Tá, eu vou deixar em aberto aqui, aí você coloca. Sim, senhor. Vou botar em vermelho aqui para... Qual seria? Que é marcado por conflitos e revolução industrial. São semelhantes, né? Marcado por muitos conflitos e revolução industrial. Semelhante, né? São as semelhanças, né? Aí só ali um adendozinho de dizer que na segunda fase da Revolução Industrial houve um aperfeiçoamento maior dos armamentos, né? A gente até pensou em comparar os armamentos dos conflitos, né? Então, os tipos de armamentos, mas esse é muito específico. Mas seria interessante também, né? De repente. Sim. Mas acho que entrar demais, ele é algo muito específico.
mas há semelhanças, né, nos períodos. Então, 2, formação de alianças beligerantes. Na Primeira Guerra, a gente teve a Tríplice Aliança, o Império Alemão, Austro-Húngaro e Turco-Otomano, e a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, com apoio dos Estados Unidos durante o conflito. E na Segunda Guerra, as potências do eixo, Japão, Itália e Alemanha, e os aliados, Estados Unidos, Rússia e Inglaterra. Aí o gancho para o concluindo, a Rússia possui o maior arsenal nuclear do mundo. Aliás, o segundo maior, né? Está faltando 2 aí. Isso para o século XXI, que é, concluindo nosso, é o segundo maior arsenal nuclear do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Na comparação, em ambos os séculos houve a formação de alianças militares, exceto na Guerra Franco-Prussiana. Então, tanto lá, aqui no primeiro, a gente analisou as guerras napoleônicas e a franco-prussiana, né? Então, e primeira e segunda no século XX. Então, em ambos houve alianças militares, exceto na Guerra Franco-Prussiana, das 4 que nós analisamos. A influência do pensamento militar. Na Primeira Guerra, a predominância da estratégia militar direta de Clausewitz. Na Segunda, o conceito de guerra absoluta de Clausewitz, no uso de armas de destruição em massa. A gente consegue encaixar ali. E concluindo, aí com o impacto militar particularmente, países como Rússia, Estados Unidos e Inglaterra, dentre outros, possuem armas nucleares no século XXI. Então, seria o gancho para o concluindo, né? No impacto militar. Comparação semelhante às guerras do século XIX, as guerras do XX foram influenciadas pelo pensamento militar de Clausewitz e ou Jomini. Então, esses pensadores influenciaram esses conflitos. Só um minuto, Cruz. O Endrigue levantou a mão. Pois não, Endrigue? O maior arsenal militar nuclear é russo mesmo. Ah, é? No final do século... Século XXI. Os Estados Unidos tem em torno de 5.500 e a Rússia tem 5.900. É uma diferença pouca. Mas a Rússia é a maior. Para evitar, coloca assim, um dos maiores arsenais nucleares do mundo, certo? Um dos maiores, que daí não gera, depende da... Vamos colocar assim, ó. A fonte que eu vi falava que os americanos tinham mais ogivas, mas... Então, depende da fonte e tal. Então, a Rússia possui um dos maiores arsenais nucleares do mundo, pronto. E aí a fonte que eu vi falava que em 2018 a Rússia fabricou mais algumas ogivas, então ultrapassou os Estados Unidos. Então deve ter sido recente, né? Mais recente. Mas aí fica essa discussão, não vale a pena a gente ficar com muita consideração, possui um dos maiores nucleares, está respondido, está certo, né? Não vai ficar em conflito com uma fonte. Mais alguma coisa, Endrigue? Não, só isso foram. Não? Ok. Então vamos lá, vamos voltar, a gente parou aqui, né? Não. Táticas e estratégias utilizadas. Então, aí... Opa, desculpa. A influência do pensamento já falamos, né? Sim, senhor. Tá. E aí, táticas e estratégias utilizadas. Aí, na Primeira Guerra, caracterizou-se primordialmente por uma estratégia defensiva, guerra de trincheiras, né? Já foi citado anteriormente. Na Segunda, essencialmente por estratégias ofensivas, sendo a mais relevante a Blitzkrieg. E aí colocamos um destaque, né? Entraria aí nesse tópico, o desenvolvimento da manobra tática de fogo em movimento, contribuição para a arte da guerra. Na comparação, a Segunda Guerra Mundial e as guerras do século XIX são semelhantes na busca pela iniciativa e surpresa das ações, diferem da Primeira Guerra, a qual priorizava a defensiva. Ok. Principais consequências dos conflitos, né? Liga das Nações, a Primeira Guerra, né? Ressentimento alemão, fim do extremismo ditatorial fascista e nazista, derrota alemã, criação da ONU, a Guerra Fria, né? Então a divisão, e a gancho para o concluindo, a ascensão dos Estados Unidos como superpotência, iniciada no pós-Segunda Guerra, estendido até o século XXI. Outro gancho, fortalecimento político, econômico e militar entre Estados Unidos e Inglaterra, iniciado no pós-Segunda Guerra, estendido até o século XXI, esse fortalecimento, né? Eles fizeram parte da mesma aliança lá.
E, na comparação, semelhante ao que aconteceu no século XIX, houve a dissolução de um império, que foi o Sacro Império Romano Germânico, lá atrás, no 19, no 20 a gente considerou o Império Nazista, né? Aquela ideia de terceiro Reich, a gente considerou essa semelhança. E diferença, a Alemanha venceu no século XIX e perdeu no século XX. Ela se unificou lá na Franco-Prussiana e na Primeira e Segunda Guerra ela perde. Aí a CP, que é sintetizar as ideias ali, né? A guerra do século XX foram guerras totais, visando o aniquilamento do inimigo. Foram majoritariamente diferentes das guerras do século XIX. Na verdade, na CP, até essa ideia que o Vital colocou, eu tinha colocado só o tópico, assim, porque eu acho que é muito da forma como cada um vai escrever, né? Então, coloquei a síntese das geral, né? Das ideias ali, com a ideia integradora, síntese do destacando e a síntese do concluindo. E aí, de acordo com cada um, como cada um vai escrever o parágrafo, né? Não, ok. Aqui o importante é ter a ideia, né? Aqui a gente não está construindo uma solução, é apenas tópicos para a gente ter ideia daquilo que para resolver essa questão, né? Seria uma esquematização, ok. Sim, senhor. Em conclusão, a ideia central com um novo enfoque, né? Ali as guerras do século XIX e XX produziram grandes alterações nas relações de poder, geraram grandes transformações nos campos político, econômico e militar, moldaram uma nova ordem mundial pós-Segunda Guerra. Síntese das CPs, então, algumas ideias ali. As guerras do século XIX e XX foram responsáveis pela criação e consolidação do conceito de nação em armas, o conceito de guerra total. E aí sim, terceiro parágrafo conclusivo, falar sobre a ascensão dos Estados Unidos, são os ganchos lá em cima. O quarto, o fortalecimento da aliança política, econômica e militar entre Estados Unidos e Inglaterra, destrinchar um pouco mais. No quinto, a Alemanha, líder política da União Europeia. O senhor pode baixar mais um pouquinho, por favor? Aí o sexto, países como Rússia, Estados Unidos e Inglaterra, dentre outros, possuem armas nucleares no século XXI. Então, falar sobre isso. E, por fim, aquele resumo geral. Ok. Cruz, ficou excelente, né? A solução abordou bem amplo, né? Todas as guerras. A comparação ficou muito bom, os fatores de comparação também ficou muito bem solucionado. Gostei das conclusões também. Tá bem de acordo com o que tem apresentado, né? A ascensão dos Estados Unidos, fortalecimento, essa questão aqui da Alemanha, líder político da União Europeia, teve uma questão do Pepe que falou sobre isso, né? A influência da Alemanha na União Europeia, né? Após crise 2008, e essa questão aqui de armas nucleares puxa também para a questão das consequências aí da Guerra Fria, né? Ficou muito bem. Alguém mais quer contribuir? Então, essa questão aqui, ela fecha as guerras 19 e 20 e consequências para o século 21. Né? A evolução da arte da guerra, vocês viram que é uma ênfase que está principalmente ali nos objetivos do PLADIS de História Militar. Pessoal, alguma dúvida, contribuição? A aula foi excelente hoje, né? Entenderam aí qual que é a dinâmica, tá? A gente fez alguns ajustes aqui da questão de como a gente escreveu o ideário. Um bom exemplo ficou aí o ideário do Endrigue. Aqui do Cruz também ficou excelente, objetivo, né? Colocou os fatores de comparação, os itens, o destaque para o concluindo. A ideia é essa mesmo. Eu acredito que se caiu uma questão de guerras do século XIX, XX e XXI, a gente vai estar aí em boas condições de ter 7 ideias em cada uma das partes para escrever. Não precisam se preocupar com a questão de qual é a melhor solução, o que vai estar no barema, qual é a solução da casa, não tem. O importante é vocês escreverem a solução, o parágrafo de uma maneira clara, objetiva, colocando as 7 ideias, respondendo a questão, né, com os ganchos por destacando, ganchos por concluindo, e responder
no final, as conclusões impostas que foram pedidas na questão, tá? Então, vocês entenderam aí a dinâmica. Eu acredito que a gente está indo muito bem, né? As respostas estão muito bom. Amanhã, então, vamos fechar aí o bloco A nas questões 4, 5, 6 e 7, que eu apresentei aqui, né? Muitas delas são repetitivas. O importante é a gente ver aquela questão que fala sobre, só para fechar aqui, o arranjo político das potências mundiais, tá? Como que ficou o mundo atualmente, advindos ali, oriundos das consequências e reflexos das guerras do século XIX, XX e XXI. Então, esse arranjo político, eu acredito que, e as ações estratégicas que essas nações, essas potências mundiais têm feito atualmente, né, as ações que têm adotado, eu acredito que é muito interessante a gente discutir isso amanhã. Acredito que é o grande ganho aí, para a gente fechar esse bloco aí de história do mundo, tá bom? Então, dê prioridade, por favor, as respostas das questões aí da 3 até a 7, né? Que temos aqui a 4, 5, 6 e 7, tá bom? Dúvida, pergunta? Pessoal, obrigado, boa noite, excelente a participação de todos. Vamos, então, preencher os ideários e amanhã a gente continua com essa dinâmica aí, fechando o bloco A. Até amanhã, bons estudos aí para todos.